Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas remotas. A aula de hoje, enquanto durar essa pandemia, a aula de hoje é a aula do 7º ano, perfeito? E o conteúdo que vai ser vivenciado vai ser justamente em cima do processo das consequências da formação, das consequências da expansão marítima, tudo aquilo que vai relacionar a expansão marítima e, consequentemente, a teoria mercantilista, de que forma isso vai ocasionar, de que maneira isso vai repercutir no mundo. E aí a gente vai começar a aula de hoje basicamente fazendo um processo, não é, de revisão, buscando entender aqueles conteúdos que foram vivenciados esse ano, mas não todos. Eu vou buscar somente do Renascimento para cá. Por que o Renascimento para cá? Porque eu quero que vocês tenham noção da representação desse Renascimento. Por quê? Porque a partir daí você tem um processo em que a burguesia surge com muita força, não é? Ali você tem o empreendimento das navegações começando, porque as relações comerciais, a partir desse renascimento, o contato com outras regiões, não é? Vai facilitar muito o processo de expansão marítima e, com isso, vocês vão poder analisar também que as questões religiosas, a formação, a reforma religiosa, a reação da Igreja Católica, as novas doutrinas religiosas surgindo, vão propiciar também a formação de um mundo diferente, que agora você tem, além da questão religiosa, principalmente aquele fato histórico que está ligado à formação do território norte-americano. São pessoas oriundas da Inglaterra que migram e chegam até o continente norte-americano. E aí a gente verificou, não é, a formação dos estados nacionais, a definição de fronteiras, a definição dos reis, o papel muito bem escalonado de cada uma das classes sociais. Cada classe social tinha a sua função, a função do rei, a função da burguesia, a função dos sacerdotes, da igreja, da nobreza feudal. Aí nesse processo do feudalismo sendo cada vez mais escasso, cada vez sendo voltado mais para a questão do capitalismo e do mercantilismo, a burguesia ainda por cima, né, se aproveitando de algumas situações favoráveis para ela, dando um incremento comercial, principalmente naqueles países em que a situação foi favorável, porque não havia conflito, avançado o avanço na arte náutica. Quando estou falando disso, eu estou mencionando justamente Portugal. Portugal, que foi a nossa metrópole, não é? Foi um país que foi precocemente unificado, não tinha guerras, houve uma situação em que a tecnologia, a arte náutica entre os portugueses cresceu muito, né? A tão falada escola de Sagres, que não havia nenhuma comprovação histórica sobre a sua existência ou não. E, com isso, o mercantilismo começa a se desenvolver, né? Nessa transição do feudalismo para o capitalismo, com a intervenção do Estado, a balança, esses Estados nacionais que nós já vivenciamos, principalmente França e Inglaterra, que servem de referência, buscando cada vez mais uma balança comercial favorável, incentiva a manufatura, incentiva a construção naval, o protecionismo alfandegário, o colonialismo e o pacto colonial. Não é? Lembrando que essa questão de pacto colonial é quando a metrópole vai lá na colônia e busca as riquezas coloniais para atender seus próprios interesses econômicos, sem dúvida nenhuma. E no caso nosso, entre a nossa metrópole portuguesa e o Brasil colônia, havia uma discrepância, uma diferença muito grande. Começa logo a gente a observar, principalmente a questão territorial, não é? O território português é muito, muito, muito menor em relação ao nosso território e o Brasil iria fornecer
uma diversidade econômica muito grande no país, fazendo com que o Brasil fornecesse as matérias-primas para que os portugueses pudessem tão bem usufruir. E aí essas descobertas, né, das rotas comerciais, não só os portugueses vão se privilegiar disso, como também os espanhóis vão conseguir grande sucesso e vão ocupar aqui a América, colonizar a América com uma colonização um pouco diferente, dando um pouco mais de autonomia. Pois bem, então já mencionei o porquê Portugal vai ser chamada de país pioneiro nas navegações, a ausência de guerra, centralização política, desenvolvimento das artes náuticas, a crise agrícola que atingiu o solo português e o solo europeu também, e aí tivemos todas essas situações. E agora, abrindo o nosso livro na página 156, nós podemos observar aí as consequências da expansão marítima. As grandes navegações facilitaram e fortaleceram o comércio e a economia das monarquias absolutistas, né? A descoberta de novas rotas, eu já mencionei a vocês que essas rotas não iam acontecer, não iam ser descobertas da noite para o dia, todo um processo que pudesse evidenciar isso. E, com isso, as rotas comerciais para as Índias, os europeus vão conseguir atingir os seus objetivos. Pois bem, diz assim, na página 156, as principais especiarias que fizeram com que essas rotas comerciais pudessem aparecer. As principais especiarias eram pimenta do reino, noz moscada, cravo da Índia, canela, anis estrelado e mostarda. O resultado foi o declínio comercial desses povos, principalmente nas cidades de Gênova e Veneza. De modo mais amplo, as expansões marítimas foram fundamentais para as transformações econômicas, políticas e sociais vividas na Europa do período moderno. Várias foram as consequências dessa expansão, entre as principais. Vamos lá. As consequências dessa expansão. Vamos observar. As relações econômicas e políticas na Europa expandiram-se no espaço geográfico, o que seria o início do processo de globalização no mundo. Pronto. Agora, indo para a página 157, nós vamos observar agora mais uma consequência dessa expansão marítima. Houve deslocamento do eixo comercial. Antes, as principais rotas de comércio eram no mar Mediterrâneo, depois passaram a ser no Oceano Atlântico. Terceiro item, fortalecimento de certas nações que passaram a ter grande destaque no cenário econômico mundial, como Inglaterra, França, Espanha e Portugal. O lucro obtido com as grandes navegações e a descoberta de novas terras foram decisivos para a formação do sistema colonial, principalmente no Brasil. Então, aqui nesse item, não está enumerado, eu citei aqui como sendo o item 4, fala justamente sobre as grandes navegações, por consequência disso, a nossa descoberta e, automaticamente, a formação do sistema colonial. Sistema colonial esse em que Portugal, após o descobrimento, vai passar, vocês sabem, estão lembrados, acredito que estão lembrados, vai passar cerca de 30 anos para tomar alguma iniciativa e se interessar em explorar o Brasil. O Brasil descoberto em 1500, só em 1530 que vai começar a colonização efetivamente. Através de quê? Muito bem, através das chamadas capitanias hereditárias. O outro item diz sobre a dominação e extinção de povos nativos em regiões conquistadas. Isso mesmo, viu? Como no caso dos Incas e dos Astecas por parte dos espanhóis. Extinção dos povos nativos, não é? Aqui está mencionando a questão indígena aqui, extermínio dos indígenas. É verdade também, não só no continente aqui dos nossos vizinhos, como também no nosso Brasil isso ocorreu. Outro item, grande disponibilidade de metais preciosos devido à descoberta de minas de ouro e prata, como a de Potosí, na atual Bolívia. A cidade de Potosí, na Bolívia. E também o Brasil também tinha uma grande reserva de metais preciosos. Outro item fala sobre o acúmulo de capitais resultantes dessa expansão. Foi determinante para o surgimento da Revolução Industrial. Não é? Pronto. Deu para entender aí?
Vamos lá? Aqui na página 158, de imediato já tem algumas questões que poderemos fazê-las. Quais são elas? Pronto, nós temos 3. Vamos fazer 2 aqui. Praticando conhecimento, você encontra isso aí na página 158, diz assim: havia muito interesse das classes sociais europeias para que se consolidassem as grandes navegações. Quais eram esses interesses? Os interesses econômicos eram fatores. Resposta. Qual é a resposta, então? Quais eram esses interesses? Os interesses econômicos eram os fatores principais. Então, o interesse das grandes navegações era obter lucro, interesse econômico. Nunca esqueçam disso, por favor. Pois, ao achar metais preciosos e descobrir novas rotas comerciais, as nações estariam livres dos pesados impostos cobrados pelos muçulmanos e pelas cidades italianas de Gênova e Veneza. 3. Terceiro quesito. Cite as principais consequências do processo de expansão marítima. Quais são as principais consequências? Olha a resposta aí. Preste atenção aí. É importante, viu? Preste atenção. Ampliação das relações políticas e econômicas, o que deu início à globalização. Ponto e vírgula. Deslocando o eixo comercial do Mediterrâneo para o Atlântico. Ponto e vírgula. Fortalecimento de nações como Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Formação de um sistema colonial baseado na conquista de muitas terras no processo de expansão marítima. A conquista de muitas terras durante o processo de expansão marítima. Então, aqui, com isso, você percebe como foi lucrativo a expansão marítima, como deu lucro. Não é? E daqui a algum tempo, a gente vai começar a estudar também o tráfico negreiro, o tráfico de ouro e de prata, enfim. A expansão marítima vai ser um passo gigantesco para a saída do processo feudal, migrando para o processo mercantilista. E aqui na página 158 já vem falando sobre esse processo de formação e a chegada das teorias não capitalistas, mas mercantilistas. E aí o livro cita aquela questão que eu mencionei no início da aula, que é aquela situação em que você deve ter atenção com o renascimento comercial. Lá no finalzinho da Idade Média, você vai ter ali o aparecimento de moedas, não é? A formação das primeiras instituições bancárias, finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna. E aí esse renascimento vai facilitar essa expansão marítima e o processo mercantilista vai cada vez estar mais consolidado. Diz assim: as teorias mercantilistas. A transição do feudalismo para o renascimento comercial, principalmente por vias marítimas, que era o principal meio de comunicação aqui, meio de transporte, aliás, meio de comunicação não, desculpe, meio de transporte, foi de fundamental importância para que a Europa saísse de uma estagnação econômica. Olha aí. Todos os setores da sociedade europeia tinham sofrido mudanças, inclusive o surgimento de uma nova classe social. Os séculos XVI e XVII acabaram por ser um período em que o desenvolvimento econômico se fortaleceu. Então, por volta de 1501 e de 1601 e 2, você percebe aí, né, o fortalecimento desse desenvolvimento, o fortalecimento da questão econômica. Quando a gente cita isso, já no século XVI e século XVII, principalmente no século XVI, a gente lembra muito a potência que foi a Holanda, não é? A Holanda que vai ser um país que vai ser responsável pela distribuição do açúcar para grande parte da Europa e vai começar a ter desejos cada vez mais ambiciosos de ter o poder de controlar a economia. Por conta disso, os holandeses vão chegar ao Brasil já no século XVII, né? 1630, chegarão à Bahia, depois virão para Pernambuco, né? E aí vocês estão começando a ter essa noção da força dos holandeses. Isso, prosseguindo então, isso foi possível
página 158, não esqueçam, viu? Devido à centralização política das monarquias absolutistas. Centralização política vai remeter a gente a remeter àquela questão muito bem, da formação dos estados nacionais, né? Definição de fronteiras, a definição de quem vai estar governando, a força da igreja ali, aliada aos reis, nesse processo de governança, de estabilidade territorial, formação de um exército, a construção de castelos que pudessem impedir que os inimigos invadissem essas regiões na Europa. Então, a partir daí, vocês começam a ter essa noção. Isso foi possível devido à centralização política das monarquias absolutistas. Assim, a economia foi estruturada de acordo com as características de cada monarquia e foram desenvolvidas teorias e conceitos para guiar a economia. Estou entendendo, professor. Quer dizer que esse renascimento comercial, no fim da Idade Média, o aparecimento de moedas, saindo de uma situação de estagnação econômica, ao mesmo tempo tendo a formação dos estados nacionais, tendo como noção aí esses 4 países, França, Inglaterra, Portugal e Espanha, exatamente, e o desejo de enveredar nesse ramo das navegações. Claro que a gente sabe que as navegações não vão acontecer do dia para a noite. Existia também um receio muito grande daquilo que eles iriam enfrentar. E como seria isso? Esse enfrentamento e se jogar, lançar-se ao mar, quais as consequências, não é? Então, mesmo com o avanço das artes náuticas, a população europeia, os burgueses, os grandes navegadores percebiam que tinha ainda mistérios no mar que não haviam sido desvendados, e a arte náutica, o progresso tecnológico ainda estava em processo de desenvolvimento. Não vai ser assim do dia para a noite. Pois bem, indo agora eu acredito que você deu para entender aí esse processo mercantilista, aquele que eu sempre falo, né? Você tem que retroceder um pouquinho o processo histórico para entender o que está estudando agora. Porque o processo histórico ele não acontece de forma isolada, acontece de forma conjunta, de forma interligada. Na página 159 tem aqui o mercantilismo. E aí você vai ter palavras-chave aqui nessa página, você tem que entender essas palavras-chave. Quais são elas? O Estado absolutista, que vai fazer com que surja os negócios com a burguesia e com os nobres, 2 classes aí, sociais importantes, a burguesia recém-chegada, em processo de maturação, em processo de formação, e a nobreza já existente, uma nobreza feudal, que vai passar a ser uma nobreza capitalista e, muitas vezes, nobreza falida. Não é? Só tem um título de nobreza, mas, na verdade, aquele nobre está falido. O mercantilismo tem como aí os meios, que é barreiras alfandegárias, estímulo à expansão marítima e comercial, aumento da população, incentivo a manufaturas nacionais. O mercantilismo tem objetivos: reforço do poder nacional, reforço do poder do Estado Nacional, metalismo, entesouramento de metais preciosos, busca por uma balança comercial favorável, ou seja, quer obter lucro. Para os produtos que são vendidos, né, vão fornecer um maior lucro do que aqueles que são adquiridos, daquilo que os países compram. Deu para entender? Pois bem. Aparece aqui na página 161, aparece aqui para a gente 2 questões, não é? Aquele item que fala sobre praticando conhecimento. E é uma questão dissertativa, mas ela parece simples, assim que você pode ter. Não, professor, não, isso já falou, não vou falar sobre isso, não vou responder essa questão que não tem importância. Tem sim. Diz assim: primeira questão, a transição do feudalismo para o comércio marítimo fez surgir um novo modelo econômico, o mercantilismo. Defina esse mercantilismo. Como é que você poderia definir esse mercantilismo? De que forma? De que maneira? Atenção aí para o serviço. Preste atenção, minha gente. O mercantilismo, a resposta, é um modelo econômico
baseado num conjunto de ideias e práticas econômicas, cuja base era a acumulação de metais. Balança comercial favorável, protecionismo econômico e intervenção do Estado monárquico na economia. Intervenção do Estado monárquico na economia. Bom, segunda questão. Cite as bases econômicas do mercantilismo. Quais são as bases? As bases econômicas do mercantilismo foram o metalismo, o metal sendo transformado em moeda, que determinava o acúmulo de metais preciosos, como ouro e prata. Quanto mais se acumulasse, mais rica a nação seria, ponto e vírgula. Balanço comercial favorável, o que é isso? É o equilíbrio entre as exportações e importação. Exportar é quando eu vendo, importar é quando eu compro, de produtos e bens de consumo. O protecionismo é proteger, a partir daí, proteger as nações que tenham aquele produto como sendo diferente, que nenhuma outra nação produz. Então, proteger os seus produtos de chegada de concorrentes, de países que pudessem fazer com que o preço, por exemplo, do arroz, da soja pudesse ser reduzido. E aí, com isso, nós vamos conhecer mercantilismo propriamente dito. Diz assim, ainda na página moderno, passou a apresentar um modelo, período moderno, passou a apresentar um modelo econômico chamado de mercantilismo, um modelo baseado no conjunto de ideias e práticas econômicas, cuja base era a acumulação de metais como ouro e prata, balanço comercial favorável, não é? Isso mesmo, pronto. Indo para 160, nós temos aqui o mercantilismo na Península Ibérica. Diz assim: assim como em outras práticas mercantilistas, o metalismo foi bastante forte na Espanha, como em Portugal. E as grandes navegações foram um instrumento achado para buscar metais, em especial ouro e prata, em novos territórios. O acúmulo de metais definia a riqueza, definia a riqueza e o poder do Estado monárquico, além de ser usado para financiar novas navegações e consequentemente, fortalecer os reis. O que ele está querendo dizer com isso aí? As grandes navegações, o processo de expansão marítima vai também fortalecer o rei, porque no início dessas navegações, o rei não comprou muito bem a ideia. Até fornecia determinados equipamentos, dava apoio, mas não era um apoio com firmeza, não era um apoio irretocável, havia uma desconfiança, não é? Não havia uma consciência que aquilo ali era um dinheiro que poderia dar, um investimento que poderia trazer muitos recursos. No início, nas primeiras expedições, havia muita desconfiança, não se investia nas navegações como tendo aquilo como certeza, como prática da vida, na prática econômica. Havia alguns receios, não é? O rei, a rainha queria garantias de que aquele investimento pudesse trazer lucro o mais rápido possível, né? Pudesse trazer lucro o mais rápido possível. Deu para entender? Muito bem, muito bem. Isso mesmo, viu? Aí você tem o objetivo central, porém, era a consolidação do comércio, pois quanto mais metais disponíveis, maior o fluxo de moeda. Aqui o livro cita a Espanha, por exemplo, além de buscar o acúmulo de moedas, tinha de garantir um equilíbrio comercial. Em outras palavras, teria de equilibrar a entrada e saída de mercadorias, pois se importasse mais do que exportasse, poderiam enfraquecer o mercado interno e retardar o processo interno de industrialização. Já Portugal tinha o objetivo de acumular metais para a cunhagem de moedas a fim de facilitar as relações comerciais, o que acirrou bastante a disputa com a Espanha pelo controle das novas terras, cheia de riquezas minerais. Por isso, a partir do século XVI,
foram firmados diversos tratados entre os países, não é? Tratado Intercoeteiro, Tratado de Tordesilhas, para que evitasse qualquer tipo de conflito entre Portugal e Espanha pelas suas colônias recentemente descobertas. Bem, minha gente, eu espero que vocês tenham entendido esse processo mercantilista, não é? Tem o processo mercantilista inglês, que ele difere um pouco porque ele está muito inserido, ligado ao processo da Revolução Puritana, aquela questão do aparecimento da figura de Oliver Cromwell, o parlamento entrando em choque com o rei inglês, e tem essas situações em que a política inglesa ela vai permitir que as navegações não seja uma prioridade nesse momento, por conta desse processo revolucionário, dessas guerras, desses conflitos dentro da própria Grã-Bretanha, vai haver um atraso, vamos dizer assim, nesse processo de colonização, de explorar outras regiões. Mas aqui no século XVI, a partir do século XVI, século XVII, mas a partir do século XVIII isso vai acontecer de forma significativa, não é? As colônias inglesas vão mais do que duplicarem, mais do que triplicarem a partir do século XVII e século XVIII. Deu para entender? Muito bem. Espero que vocês tenham absorvido o conhecimento, tenham entendido. E a gente, na próxima aula, também vai adentrar o conteúdo que fala justamente em relação às companhias, né, das Índias Ocidentais e das Índias Orientais. Inclusive, uma delas, que eu mencionei há pouco tempo na aula, vai fazer com que os holandeses tenham interesse em vir para a América e buscar da fonte logo o ouro branco, que era o apelido do açúcar naquele período. Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, possam requisitar a questão do aplicativo. Estarei aqui pronto para ajudá-los. Então, estudem, não é? Está chegando aí as atividades que vocês vão receber durante esse mês. Todas as disciplinas de história não vai ser diferente, para que a gente possa consolidar cada vez mais o nosso conhecimento. Bem, pessoal, por hoje é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se cuidem, não é? Forte abraço. Até a próxima. Tchau, pessoal.